Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Caldano, sou especialista em sistemas de comunicações móveis e sistemas de comunicações digitais pelo Inatel Competence Center. E hoje nós vamos bater um papo sobre a questão do 5G. Então, vamos falar um pouquinho do o que levou o 5G a ser toda essa potência que é hoje, a ser esse assunto mundialmente difundido nas mídias e até mesmo para as pessoas leigas já vislumbram essa tecnologia como sendo uma, uma opção para adquirir conectividade, seja em áreas remotas ou adquirir conectividades em chão de fábrica e outros tipos de localidades. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, então, o título do nosso webinar é 5G, muito além de uma evolução tecnológica. O que nós vamos, ao final desse curso, realmente afirmar é que sim, o 5G é muito além de uma evolução tecnológica. É além de uma simples evolução do 4G, mas chega ao ponto de ser um momento de disruptura tecnológica, uma vez que provê não apenas serviços de aumento de taxa de transmissão, mas também serviços que contemplam conectividade entre máquinas, carros autônomos, realidade virtual e uma quantidade massiva de conexões em uma área muito pequena. Bom, meu nome é Marcelo Caldano, sou especialista em comunicações móveis pelo Inatel Competence Center, sou graduado em engenharia aqui também pelo Inatel e sou aluno de mestrado em telecomunicações focado no desenvolvimento de antenas voltado para o 5G. Então, como comentei com vocês, as tecnologias móveis elas vêm passando por constantes evoluções nas últimas décadas. Um ponto que a gente vê que é um momento de disruptura logo no começo é a gente sair de uma conexão totalmente analógica, que ninguém imaginaria prover serviços que a gente consegue atender hoje. Então, as comunicações móveis chegaram a um patamar que realmente representa uma disruptura quando nós comparamos com as tecnologias móveis de primeira geração. Então, saindo de uma comunicação de primeira geração, chegamos até o GSM no 2G e o 3G, que, nesse momento, é apenas uma simples evolução, podemos afirmar, que são muito similares, provendo um aumento na taxa de transmissão. Com o advento do 4G, há o início desse ponto de ruptura. Por quê? Porque o 4G ele já começa a inserir ideias, já conceitos que passam a fugir um pouquinho da questão do aumento de taxa de transmissão, mas a inserir conceitos, ideologias de conectividade entre dispositivos, conectividade entre máquinas. E então, a rede móvel passa a ganhar uma importância além do que era imaginado para aplicações que agora com o 5G vão revolucionar, digamos assim, as tecnologias. Então, com o 4G, com o aumento em taxa de transmissão, streaming de vídeo, possibilitou, então, nós chegarmos a um patamar que ansiou para nós passarmos por um outro ponto. Esse outro ponto é o 5G, que chega a prover serviços de variadas aplicações, sendo elas de aumento de taxa de transmissão, sendo elas uma conectividade massiva, sendo elas conectividade de alta confiabilidade. Mas, dentro deste cenário, nós temos inúmeros requisitos que devem ser atendidos. E, em cima disso, nós vamos passar para as regulamentações. Então, o órgão regulamentador das atividades de telecomunicação é o ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações. E dentro no caso da ITU, existem subgrupos, ou seja, grupos de pesquisas que são voltados para a regulamentação de cada tecnologia. Por exemplo, o 3G, o IMT 2000, foi responsável por prover a regulamentação e os requisitos dessa tecnologia. O 4G foi o IMT Advanced, responsável por regulamentar essa tecnologia. E o IMT 2000, o IMT 2020, é o responsável por fazer a regulamentação do 5G, e regulamentação e requisitos. E como ponto focal
desta regulamentação, podemos destacar dois principais. Esses dois principais são o aumento da taxa de pico e a latência das comunicações. Quando nós falamos em 5G, fazendo um comparativo com as tecnologias de quarta geração, podemos observar pelo gráfico em teia em que a taxa de pico que o 5G é capaz de prover é cerca de 20 vezes maior do que a taxa que o 4G provia anteriormente, que é capaz de prover. Logo, nós temos aqui uma taxa de 1 gigabit por segundo por usuário e o LTE provê uma taxa de 1 gigabit por segundo, enquanto que o 5G provê uma taxa de 20 gigabit por segundo de pico. Nós podemos notar que é uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande entre um requisito e outro. Continuando, a latência. A latência, ela é cerca ali de 10 vezes menor do 5G quando comparada com o LTE. Cerca ali de 1 milissegundo para a latência do 5G e do LTE provê uma latência de 10 milissegundos. São valores exatos? Não, pode prover um pouquinho a mais, mas nunca vai fugir dessa proximidade de valores. Além desses outros, desses requisitos que eu comentei, que são os principais, destacamos outros, que são os requisitos ali de mobilidade, densidade de conexão, eficiência energética e eficiência espectral. E dentro deste conceito, pessoal, dentro desses requisitos, podemos notar que a tecnologia 5G ela é uma tecnologia muito robusta. Tamanha a robustez que ela atende de forma abrupta todos os cenários com uma qualidade, no caso, muito boa. Mas vocês podem me perguntar, mas por que o IMT 2020 regulamentou uma tecnologia tão robusta, sendo que o 4G, dado todas as limitações que possa ter, vem atendendo, na verdade, com qualidade os serviços necessários. Na verdade, o 5G, ele propõe não apenas a entrega de requisitos, no caso, melhores do que o 4G, mas propõe também uma comunicação entre os dispositivos de maneira heterogênea, uma quantidade não apenas de uma rede simples entre dispositivos móveis, mas uma rede de dispositivos conectados que vão além de equipamentos móveis, mas passa por máquinas, carros, dispositivos de forma geral, os wearables que nós chamamos. Então, nós vemos que a tamanha robustez da tecnologia 5G é para conseguir acoplar todos esses requisitos dentro desse cenário que nós estamos propondo. Por falar em cenário, nós temos aqui os cenários de aplicações que o IMT 2020 regulamentou para as tecnologias 5G. E podemos ver que nós temos 3 cenários principais, que são os cenários de banda larga móvel aprimorada, o cenário de comunicação ultra confiável e de baixa latência, e também o cenário de comunicação machine type, massiva. Bom, vamos começar pela banda larga móvel aprimorada. Esse cenário, esse grupo de aplicação, ele sim é uma evolução do 4G em termos de taxa de transmissão. No que nós teremos taxas ali de pico acima de 1 gigabit por segundo, que era anteriormente do LTE, atingindo ali 20 gigabits por segundo, com aplicações voltadas para a realidade aumentada, vídeos em tempo real, ou até mesmo streaming de vídeos gravados, mas porém com uma alta resolução. E tal requisito, tal grupo que nós estamos analisando, ele é de vital importância para muitas aplicações, principalmente a comunicação móvel, correto? Então, dessas implementações que eu citei, a banda larga móvel aprimorada, ela é de fundamental importância. Enquanto que, se nós analisarmos o próximo cenário, que seria a de comunicações ultra confiáveis
e de baixa latência, nós percebemos que tais aplicações elas vão ser de vital importância para até mesmo para a vida mesmo do usuário final. Ou seja, três exemplos de aplicações dentro desse cenário de comunicações ultraconfiáveis são os cenários de carros autônomos, redes industriais, que é a indústria 4.0, que é um assunto muito comentado atualmente, e também o outro exemplo que podemos citar é o de telemedicina. Então, pessoal, dentro desses três tópicos que eu citei para vocês, nós podemos observar que esses três são de necessária, de obrigatória, a uma comunicação ultraconfiável, porque é uma comunicação que pode prover algum risco para o usuário. Um exemplo, considerando telemedicina. É uma aplicação que demanda uma baixa latência, uma vez que o grupo médico vai estar se localizado em uma região A, enquanto o paciente vai estar localizado em uma região B. E a mínima latência entre esses dois pontos pode representar, no caso, até a perda da vida do paciente. Então, a comunicação ultraconfiável e com baixa latência é requisito fundamental para essa rede ter para que a telemedicina seja implementada. Um outro exemplo seria carros autônomos. Dentro da rodovia, por exemplo, um carro autônomo precisaria tomar decisões de acelerar, frear, fazer curvas em questões de milésimos de segundos. E isso é uma questão que nós não precisaríamos de uma taxa de dados super alta. Precisaríamos de uma taxa de dados considerável, claro, mas precisaríamos de uma latência muito baixa, uma taxa de dados mediana e uma confiabilidade da rede extremamente alta, para garantirmos a integridade e segurança do usuário. Um outro exemplo também, como eu comentei, seriam as redes industriais. A indústria 4.0, trabalhando com máquinas pesadas, que vão estar sempre trabalhando com interface com os seres humanos. Sendo assim, a máquina precisa ter a capacidade de tomar decisões extremamente rápidas para não provocar algum dano ou algum risco à vida do usuário ou até do trabalhador que esteja fazendo o serviço em paralelo com a máquina. Então, nós percebemos que a taxa de transmissão não é tão vital nesse tipo de cenário, enquanto que a comunicação ser ultraconfiável e a baixa latência na rede é de fundamental importância. Bom, o próximo cenário é o cenário de comunicação Machine Type massiva, ou também conhecido por IoT. Esse tipo de cenário, ele tem por característica a densidade de conexões em uma única região, uma pequena região. Assim, nós temos uma quantidade muito grande de dispositivos conectados em um espaço muito pequeno, por exemplo, uma casa. Hoje em dia, nós temos o conceito que já vem sendo difundido até mesmo dentro de cidades pequenas ou grandes centros urbanos, que são os conceitos de Smart Cities, Smart Homes. E tais conceitos giram em torno do quê? Nada mais é do que a conexão entre dispositivos sendo eles dentro de uma casa, por exemplo. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma geladeira, pode ser a televisão, o celular, ou até mesmo o carro, que estão conectados. Porém, a gente pode notar que eu falei o quê? 4, 5 exemplos de coisas que podem estar conectados entre si. A gente vai um pouquinho mais além no 5G. Nós não nos limitamos a alguns dispositivos, mas falamos de todos os dispositivos trocando informações entre si, de forma que eles consigam interfacear com o usuário. Por exemplo, nós conseguimos fazer uma interface com a geladeira, com o fogão, a máquina de lavar, da mesma forma que a geladeira pode fazer interface com o supermercado e falar, está faltando determinado produto, né, na geladeira. Então, já faz a solicitação de compra. E, indo um pouquinho mais além, nas comunicações ali dentro das cidades, o conceito de Smart Cities, que seriam
no caso, postes estarem conectados com a rede elétrica, provendo informações, trocando informações de, a lâmpada está queimada, a lâmpada não está queimada, precisa acender, precisa apagar. Informações desse tipo que não demandam uma alta taxa de dados. A gente vê que ela só está passando informações de estado, digamos assim. Então, o que é vital nesse tipo de cenário é a densidade de conexões, de forma que nós vamos ter, a ideia seria ter milhares de conexões por metro quadrado, trocando informações de estados, de controle, de forma que não precisamos de uma alta taxa de transmissão, muito menos de uma latência muito baixa. Óbvio que precisamos de uma taxa de transmissão, mas não da forma que nós comentamos no cenário de banda larga móvel, de uma taxa de transmissão super alta. Da mesma forma que precisamos de uma comunicação confiável e de baixa latência, mas não da forma que eu comentei no cenário anterior. Percebam que cada cenário tem sua particularidade, e isso que é o bacana do 5G, que é uma rede, uma tecnologia, uma geração que vem para atender um cenário tão heterogêneo, tão diferente de um do outro, que ela é capaz de agrupar, de acoplar muitas aplicações. Então, agora nós já começamos a ter uma noção de que o 5G realmente é além de uma evolução. É muito mais do que isso. Justamente por esse ponto dessa heterogeneidade, essa variação de cenários e de casos de implementação. Bom, para que todos esses cenários, para que todas essas aplicações sejam possíveis, é necessária a definição do espectro de frequências que essas tecnologias irão trabalhar. Bom, assim como temos o 4G, nós temos um range de frequências muito variado, ali trabalhando em 700 MHz, 1800, 2600, o 5G não vai ser diferente. O 5G trabalha com dois faixas de frequências muito particulares, e até mesmo uma sendo uma novidade. A primeira faixa de frequência é a faixa de frequência de sub 6 GHz, que são ali abaixo de 6 GHz, e hoje já está até definido que a frequência que será escolhida é a de 3.5 GHz, dentro desse range de sub 6 GHz. E nós temos o espectro above 6 GHz, ou seja, acima de 6. Mas não é 6.1, 6.5. Nós vamos partir lá para a faixa de ondas milimétricas, que aí entra o desafio e entra a novidade também desse sistema. A faixa de ondas milimétricas, que vai ser utilizada no 5G, millimeter waves, ela passa a ser uma opção totalmente inovadora comparada com as outras tecnologias, justamente pela questão da disponibilidade espectral. E também nós passamos a analisar, por um outro lado agora, a questão de ser um desafio às ondas milimétricas. Por quê? Porque se nós aumentamos a frequência, diminuímos o comprimento de onda. Com o comprimento de onda menor, aumentam as interferências, as atenuações, o que vão levar a uma degradação do nosso sistema. E para que essa degradação seja eliminada ou seja contida, o desafio está nas técnicas ou na forma com que será executado esse tipo de, vamos dizer assim, de compensação dessas degradações a interferências. Então, a faixa de ondas milimétricas vem sendo escolhida a frequência em torno de 26 GHz, mas ela não é padronizada de forma mundial, porque nós temos ali a faixa de 26 GHz, temos a faixa de 32 GHz, e isso vai variar de país para país. Cada país vai, no caso, escolher a faixa espectral, no caso, que mais vai atender às suas necessidades. Bom, dentro desse cenário, já sabemos agora o que é o 5G, quais são os cenários, quais são as aplicações que ele pode ser utilizado, o espectro de frequência que ele é utilizado, que podem ser utilizados, né? Que é o sub 6 e o above 6 GHz. E agora nós passamos para
um fator, especialmente um fator, digamos assim, muito importante quando nós falamos do 5G. No momento que nós estivemos conversando de 5G, 5G faz isso, cenários, tudo mais, implicitamente nós já temos que ter na cabeça que técnicas de aprimoramento, de qualidade de serviço, de cobertura, serão inseridas dentro dessa tecnologia. E o Massive MIMO é uma delas. O Massive MIMO, ou 3D MIMO, ou tem um outro nome também, MIMO massivo, podem ter inúmeras nomenclaturas, sendo que qual é o objetivo dessa técnica? Nada mais é do que nós termos uma grande quantidade de dispositivos transmitindo e grande quantidade de dispositivos recebendo, ou seja, multiple input, multiple output, múltiplas entradas com múltiplas saídas. Consiste no quê? Em uma quantidade muito grande de antenas, mas eu não digo antenas físicas, 1, 2, 3 antenas, mas na verdade um arranjo de antenas composto por 64, 32, 128 elementos, transmitindo com feixes altamente diretivos, logo bem mais estreitos, focando no usuário final. E puxando dentro desse conceito de MIMO massivo, nós também trazemos o conceito de beam steering, que nada mais é do que a formatação de feixe dinâmica de acordo com a locomoção ou com o cenário com que o usuário vai se locomover. No caso, por exemplo, nós temos um feixe dedicado para o usuário que vai acompanhá-lo e vai se ajustar de acordo com a localidade. Por exemplo, entrou numa construção, entrou num ambiente de mata fechada, e esse feixe ele vai se ajustando, vai se formatando conforme o usuário vai se movendo, no caso, né? Então, como podemos ver na figura, nós temos aqui um terminal no prédio, em elevação, com um feixe dedicado para esse usuário. Um terminal em baixa elevação, com outro feixe dedicado para esse usuário. E aqui, nós temos aqui um painel 3D, que é a ideia ali do 3D MIMO, ou Full Dimension MIMO, que é capaz de prover todos esses feixes altamente diretivos. E isso é uma peculiaridade do 5G. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas o MIMO, técnicas de Massive MIMO, não é uma realidade agora. Anteriormente, no 4G, já tinham técnicas sendo aplicadas de Massive MIMO. Não, desculpa, técnicas de MIMO sendo implementadas. Mas no 4G, pessoal, o MIMO ele era implementado de uma forma muito restrita e limitada a uma conexão múltipla, no caso, de arranjos de 8x8. E o Massive MIMO, diferente de um arranjo 8x8, ele passa a ser um Massive MIMO acima de arranjos de 16x16, 32x32 elementos. E isso faz com que essa quantidade de feixes por usuário aumente consideravelmente. Bom, falamos já de Massive MIMO e agora vamos para um outro fator fundamental quando nós conversamos de 5G, que é o Network Slicing. Bom, traduzindo de forma bem bruta, nós temos o quê? No caso, o fatiamento da rede. E é exatamente isso que o 5G propõe. Ele propõe o fatiamento de uma mesma interface de rede de acordo com o serviço que vem sendo requisitado por ela. Ou seja, eu faço uma fatia para serviços que demandem baixa latência, comunicações críticas e ultra confiáveis. Um outro feixe eu separo para fazer serviços de altas taxas de transmissão, de qualidade de serviço ao usuário extremamente alta, streaming de vídeos. E um terceiro momento é separado uma outra fatia da rede para serviços de medições inteligentes, de uma grande quantidade de dispositivos conectados dentro de uma mesma área. Ou seja, basicamente, pessoal, para vocês terem uma ideia, esse fatiamento nós podemos aproximar da criação de VLANs dentro de uma máquina virtual. Ou seja, nós separamos em pequenos grupos
de características similares que vão ficar acoplados, vão ficar localizados, concentrados em uma única região. Da mesma forma, são as fatias. As fatias vão representar como se fossem nossas VLANs que vão realizar serviços específicos. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação de alta taxa de transmissão, ele vai para a segunda VLAN. Tem uma aplicação de baixa latência, vou para a fatia, no caso, para a primeira VLAN, vou para a primeira VLAN no caso. Então, pessoal, o Network Slicing no 5G mostra o quão flexível é essa tecnologia. Então, o 5G ele é uma rede, até a comunidade científica comenta que o 5G é uma tecnologia, uma geração de uma rede altamente flexível, porque nós temos essa capacidade de alocação de aplicações dentro de uma mesma rede. Legal. Nós já falamos, já comentamos com relação ao ITU, que ela fez a regulamentação, já falamos dos cenários, falamos também de Massive MIMO, de Beam Steering, Network Slicing, mas quem vai comercializar tudo isso? Né? Porque nós temos ali a regulamentação toda escrita, a Release 15 fazendo toda a padronização, tudo bonitinho, Release 16, 17, 18 em lançamento, então está tudo documentado, beleza. Mas quem vai fazer essa interface com o mercado? Então, nós temos aqui o 3GPP. Bom, assim como nós temos ali padronizações comerciais para o 4G, nós temos o LTE, temos o WiMAX, por exemplo, para o 5G não vai ser diferente. Então, nós temos, além do 3GPP, que é um órgão padronizador, nós temos outros grupos de pesquisas voltados para esse tipo de aplicação, no caso, para esse tipo de padronização. Por exemplo, aqui no Inatel, nós temos o grupo de pesquisa voltado para aplicações 5G em coberturas em áreas remotas, que é um outro tipo de padronização também. Mas, de forma mundialmente difundida, a padronização do 3GPP, que é chamada de Near Radio, ela é composta, no caso, por uma rede heterogênea, uma rede mista. O que quer dizer essa rede mista? Ela vai ser composta por uma rede que é formada pelo LTE, pela rede LTE, mais a rede 5G. O que quer dizer isso? Nós temos um Core 5G totalmente inovador, uma interface, uma rede de acesso totalmente inovadora do 5G, e nós não vamos utilizar. É isso? É isso mesmo. Mas faz sentido? Na verdade, pessoal, nós partimos agora para não mais analisando o lado de pesquisa do que pode ser entregue, mas vamos analisar do lado comercial. As empresas de telecomunicações, as operadoras, elas investiram altos valores para fazer a virtualização do Core 4G, para trocar toda a infraestrutura. E, atualmente, os cenários que nós comentamos anteriormente, eles não vêm sendo implementados em massiva escala, de forma que vem exigindo consideravelmente a rede 4G. Ou seja, a rede proposta pelo 3GPP 5G, ela é composta por uma rede de acesso formada pela GNodeB, que é a interface de acesso do 5G, e também proposta e também compartilhada essa mesma rede de acesso com o LTE, que é composto pelo eNodeB. Então, a rede de acesso proposta inicialmente pelo 3GPP é uma rede de acesso compartilhada, de forma que nós temos tanto a GNodeB quanto o eNodeB trabalhando na mesma rede de acesso. Enquanto que o Core, ele não é o Core utilizado pelo 5G, mas sim é o EPC, o Evolved Packet Core do 4G. Por quê? Este Core do 4G, ele foi virtualizado, como eu comentei com vocês, os operadores investiram pesado, e esse investimento pesado fez com que esse Core fosse capaz, os operadores perceberam que esse Core é capaz
de entregar mais resultados para eles antes dele ser trocado totalmente pelo 5GC, que é o corte do 5G. Então, pessoal, nós temos dois pontos muito relevantes. O primeiro é o lado de pesquisa, que nós temos ali tudo padronizado, regulamentado, escrito de maneira perfeita, com as releases já definidas e algumas outras em lançamento. E um outro lado, nós temos o lado comercial, o lado mercadológico. E nesse momento, o lado mercadológico, ele acompanha a evolução tecnológica, porém de uma maneira mais lenta. Então, pessoal, são dois pontos altamente críticos dentro deste cenário 5G. Beleza? Então, nós temos ali, continuando esse cenário mercadológico, fazendo com que algumas limitações ainda do lado de infraestrutura sejam apresentados. Por exemplo, se nós analisarmos o conceito de MIMO massivo que eu comentei inicialmente, nós vamos perceber que a ideia de colocarmos 64 elementos, um arranjo de 64 elementos num aparelho, num dispositivo final, é altamente desafiador. E dentro desse lado mercadológico, o investimento é muito pesado e técnicas de miniaturização serão altamente exigidas. Então, pessoal, esse lado mercadológico é muito importante quando nós levamos em conta a questão da implementação da tecnologia 5G. Então, pessoal, para a gente, no caso, fazer um resumo de tudo que nós conversamos, nós temos aqui os conceitos do 5G, o que proporcionou o 5G chegar ao que ele é hoje, os cenários de implementações, temos as regulamentações, a padronização já feita pelo 5G, porém nós temos um paradigma, digamos assim, entre 5G em termos de pesquisa e 5G em termos de mercado. São esses desafios que serão entregues, como eu comentei com vocês, a questão de infraestrutura, de acoplamento de antenas em um espaço muito pequeno. E em cima disso, pessoal, nós podemos observar que aquela questão que o 5G é uma evolução, sim, ele é uma evolução, mas é mais do que isso. Ele vai além de uma evolução, ele é uma quebra de paradigmas comparado às tecnologias anteriores. E o 5G, pessoal, observe que ele tem um caminho muito grande a ser trilhado. Então, nós temos iniciando ali a implementação do 5G, com o aumento das taxas de transmissão, mas depois, cenários que eu comentei com vocês, de tecnologias ultraconfiáveis, latência muito pequena, quantidade de dispositivos muito grande, aos poucos elas vão submergindo, no caso, elas vão emergindo, vão emergindo ao longo dos anos, e nesse período, até essas tecnologias realmente requisitarem uma rede mais robusta, a proposta é trabalhar com a interface com a rede legada mais a rede 5G moderna. Então, pessoal, para a gente fechar nosso bate-papo hoje a respeito do 5G e do que ele vem proporcionando e que pode propor presente, eu vejo o 5G como um caminho em que nós temos várias rotas para percorrer. Rotas que vão levar a objetivos comuns e rotas que vão chegar a dispositivos que talvez até hoje não sejam nem imagináveis, tamanho é a capacidade desta tecnologia. E isso é muito bom. Por quê? É um caminho que nós vamos ter muitas descobertas, muitas novidades em si em termos de tecnologia e muitos desafios em termos de pesquisa. Então, pessoal, fica aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês. Fica à disposição para caso tenha alguma dúvida, quiser bater um papo mais aprofundado. E gostaria de agradecer e desejar a todos uma boa tarde e até mais. E até uma próxima. Tchau, tchau.